sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Galerinha, Prof. Tati, essa semana, na disciplina de língua portuguesa, vai postar 3 videozinhos, tá? O nosso primeiro vídeo, nós vamos lá para a página 48, a unidade 9, fonte de conhecimento. Vamos lá? Peguem a apostila de vocês. No nosso troca de ideias, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a ideia de fonte de conhecimento, que é o nosso título aqui. Respondam para mim, o que é conhecimento para vocês? Qual a importância do conhecimento para a sua vida? Gente, a gente tem que entender que o conhecimento, ele é um conjunto de informações que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. A importância está no fato do conhecimento, que nos leva a entender o mundo. Através do conhecimento, as pessoas, nós conhecemos o mundo, conhecemos outras pessoas e nos conhecemos, não é verdade? Então, o que é conhecimento? Para mim, conhecimento é aprender sobre o mundo, sobre nós, sobre a vida. E qual é a importância do conhecimento para a vida? É que elas nos levam a entender coisas, fatos que em determinado momento da nossa vida a gente não conhece, mas no que a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, vai aprendendo, a gente vai adquirindo conhecimento. Conhecimento é tudo para a nossa vida. Como adquirir conhecimento? A gente adquire conhecimento por experiências da vida, no que vocês vão vivendo, vocês mesmos que são crianças, vocês podem ver algo que vocês não conheciam ano passado, esse ano vocês estão conhecendo. Um bom exemplo são as aulas online. Vocês não tinham conhecimento disso e agora vocês já têm. São experiências da vida. O que mais, como adquirimos conhecimento? Com a leitura, com o diálogo. Quando vocês têm um diálogo com outras pessoas, vocês adquirem conhecimento, fatos que vocês não conheciam. Quando vocês convivência com outras pessoas. Então, através de leitura, experiência da vida, convivência, diálogo com outras pessoas. Agora aqui, ó, no exercício 3. Quando você deseja saber algo, o que você faz? O que a gente faz sempre quando a gente quer descobrir ou ter conhecimento de alguma coisa? Nós pesquisamos, nós perguntamos a outras pessoas, nós buscamos em sites, livros, não é verdade? A gente busca o conhecimento. Quando a gente quer saber de algo, a gente busca fazer uma pesquisa, perguntar, a ler, a pesquisar em sites, não é verdade? Bem tranquilo. Agora aqui, meus amores, foco na leitura. Nós vamos ler uma notícia. Deixa eu falar para vocês sobre notícia. O que é a notícia? A notícia é uma forma de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algo dado ou evento socialmente relevante que merece publicação em um meio de comunicação social. A gente vê notícias aonde? Na televisão, em sites, né? Jornais online, em jornais impressos, não é verdade? Em revistas a gente vê várias notícias também, não é? E aqui vamos ler uma notícia. Toninha, espécie em perigo de extinção. Boas práticas. Em Santa Catarina, projeto aposta na educação ambiental para proteger o golfinho mais ameaçado do Atlântico Sul. Um balé sobre as ondas do mar. Pequenos grupos de toninhas, o nome científico é Pontoporia blainvillei, deslizam pelas águas da Baía da Babitonga, na costa de Santa Catarina.
Tudo parece tranquilo, mas na realidade não é bem assim. Olha só, gente, olha só, a conjunção de oposição, mas, olha só. Mas na realidade não é bem assim. A toninha é o golfinho mais ameaçado de todo o Atlântico Sul ocidental. E hoje essa espécie de pequeno cetáceo, cetáceo significa mamíferos marinhos como golfinhos, botos e baleias. É o nome que se dá a essa classe de animais, né? Corre o risco de desaparecer das águas salgadas do Brasil. É o que diz a lista oficial das espécies da fauna brasileiras ameaçadas em extinção, divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Suas siglas são ICMBio. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, MMA, a população de toninhas na Babitonga conta cerca de apenas 50 indivíduos. É uma situação bastante particular, pois, em geral, as toninhas não vivem em ambientes mais fechados, como baías, muito menos num nível de isolamento, como é o caso da Babitonga. Conta a professora e coordenadora do projeto Toninhas, Marta Jussara Kremer, 43 anos, doutora em zoologia. Quando a gente fala em doutora em zoologia, é porque ela fez faculdade, talvez pós-graduação, mas ela fez mestrado, aí ela fez doutorado, que são especializações para ela poder receber o título de doutora, tá? Segundo Marta Kremer, essa é uma população muito pequena, mas não existem dados anteriores para dizer o quanto ela foi reduzida. Aqui ela fala, a doutora Marta, que existem apenas 50 indivíduos dessa espécie, que ela está entrando em extinção. Toninhas são uma espécie de golfinhos. Ela entra na classe cetáceos, que são mamíferos marinhos, que aí nessa classe entram os golfinhos, botos e baleias. Ok? E está contando do projeto delas, por quê? Porque são os animais que estão entrando em extinção, estão ameaçados de todo o Atlântico Sul Ocidental a entrar em extinção. Ok? Aqui temos da onde foi tirado, né? Ó, quem escreveu foi Luciene de Assis. Toninha, espécie em perigo de extinção. Está disponível no site www.mma, que é o Ministério do Meio Ambiente.gov.br/informa/item/ e aqui temos a notícia. Esse acesso foi em 21 de março de 2019, então é recente, foi ano passado. Agora aqui, gente, vamos responder as questões aqui. A questão número 2. Isso daqui é só um pequeno problema que deu, mas vamos focar aqui na questão. Questão número 2. Que fato é este anunciado? Sobre o que essa notícia está falando? Está falando sobre a ameaça de extinção das toninhas, uma espécie de golfinho. Exercício 3. O animal mencionado nessa notícia é a toninha. Esse animal é um cetáceo. Copie o trecho que explica que animal é esse. Então, vocês vão procurar aqui aonde eles estão falando do cetáceo e que tipo de espécie é essa que ele cita, do que ele é. O que ele é. Agora aqui, ó, na letra B. Que sinal de pontuação foi empregado para ressaltar essa informação? Vamos lá ver. Qual pontuação é essa daqui, ó, utilizada para informar o que é? São os parênteses. No exercício 4, releia o início do primeiro parágrafo. Então, você vai ler o primeiro parágrafo, ok? Vai ler o primeiro parágrafo e você vai responder aqui, ó. Qual foi o recurso empregado para apresentar o fato noticiado de maneira atrativa para o leitor? Qual parte, nesse primeiro parágrafo, que forma a escritora
usou para chamar a atenção do leitor? Ela fez o quê? Ela narra uma cena em que há a presença das toninhas? Ela narra uma situação? Ou ela defende uma opinião sobre as toninhas? Ou ela expôs as características das toninhas? O que ela faz lá? Você vai ler lá, Um balé sobre as ondas do mar. Pequeno grupo de toninhas, aí tem o nome científico, deslizam pelas águas da Baía da Babitonga, na costa de Santa Catarina. Vocês vão ler e vocês vão identificar o que ela está fazendo. Ela está narrando uma cena em que as doninhas se apresentam, fazem alguma coisa, ou ela defende uma opinião sobre as toninhas, ou ela expõe características das toninhas. Leia com atenção e responda. Na letra B, releia esta frase. Tudo parece tranquilo, mas na realidade não é bem assim. Foi a parte que a Prof. Tati pegou e expôs que nós temos uma conjunção de oposição ao mas. Então, aqui no primeiro pontinho da letra B, pergunta: a palavra tudo se refere a que situação? Quando a gente está falando que tudo parece tranquilo, ela está se referindo à cena das toninhas deslizando pelas águas da Baía da Babitonga. Ela está querendo expor que parece que vendo elas ali na Bahia, nada está acontecendo, está tudo tranquilo, elas estão bem, não tem nenhuma situação preocupante. E aqui no segundo pontinho pergunta: na realidade não é bem assim? É possível deduzir que a realidade se opõe a quê? Se opõe à tranquilidade. A ideia da tranquilidade, a tranquilidade das toninhas, né? Que está tudo dando certo para elas. E no terceiro pontinho pergunta: que conjunção evidencia essa oposição? Qual é a conjunção que a gente está utilizando? É a mas. Você já tem essa tabelinha no caderno. Agora o exercício 5 pergunta aqui, ó. Essa notícia trouxe algum conhecimento para você? Algum deles chamou sua atenção? Justifique sua resposta. Bom, gente, aqui vocês vão analisar agora, depois da leitura de vocês, todo o conhecimento que vocês adquiriram. Eu pergunto para vocês, vocês sabiam que existia um animal chamado toninha? Você sabia que esse animal aparece no litoral de Santa Catarina, que ele passa por lá? Você tinha conhecimento de que ele estava na lista de animais em extinção? Você tinha esses conhecimentos? Vocês já conheciam essa espécie de golfinho? Então, aí vocês já têm umas questões aí que vocês já conseguiram responder através dessa notícia e que vocês podem usar como argumento aqui no exercício 5, ok? Agora aqui, gente, verbete enciclopédico. Bom, o que é isso, gente? O verbete, ele é um texto expositivo de caráter informativo, tá? Ele é destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência. Mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Então, ele vem várias informações. Aqui, por exemplo, a gente vai ter várias informações sobre a toninha. Tudo que é tipo de informação, olha só. Boto, toninha ou golfinho. São nomes populares e variam de região para região. Uma mesma espécie pode ser conhecida como boto no sul e golfinho no norte. O fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontocetos. Eu não consigo ler certinho aqui, então estou olhando na minha apostila. Ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a vida na água e que possuem dentes, diferente das grandes baleias. Olha aqui, golfinhos em miniatura. Aqui fala, as toninhas, o seu nome científico, né? Pontoporia blainvillei, mergulham a profundidades de aproximadamente 15 metros, mas podem chegar até os 35 metros por período de 1,5 até 5 minutos. É um
é uma das menores espécies de golfinhos existentes. Sua coloração varia de cinza pálido a pardo amarelado, com ventre mais claro, o rosto é visivelmente alongado e mais de 200 dentes estão presentes. Os olhos são pequenos, a nadadeira dorsal é, de forma relativa, pequena e arredondada na extremidade. Tudo aqui, ó, isso aqui, ó. Aqui, ó, localização. A toninha pode ser encontrada desde Itaúnas, no Espírito Santo, até o Golfo São Matias, na província de Chubut, Argentina. São animais costeiros e é possível vê-las em regiões com até 50 metros de profundidade, mas a maioria permanece em áreas com no máximo 30 metros. A perda de habitat e a captura acidental são suas principais ameaças. Por que ela está entrando em extinção? Por conta da destruição, né, do habitat natural dela e também pela captura acidental. Muitos pescadores vão pescar e tudo mais e elas acabam passando por lá e acidentalmente elas acabam sendo capturadas, acabam sendo machucadas. Nós temos também a questão da poluição, na verdade, do lixo. Aqui mostra o trajeto aonde que ela pode ser encontrada. Aqui nós temos um desenho do corpo dela e aqui mostra onde tem o pulmão, o cérebro, a coluna, o fígado, o coração, o rim, o ânus, o pelvis. Aqui temos os nomes dos predadores que podem que são um risco para elas. Olha só, temos o tubarão tintureira, temos o tubarão martelo e a cação bruxa. Os filhotes. Aqui fala, as fêmeas têm apenas um filhote a cada 1 ou 2 anos. Então, é por isso que são uma espécie em extinção. Além da questão por conta do habitat, por conta da pesca, elas se reproduzem muito pouco. A gestação dura cerca de 11 meses. Seus filhotes nascem com 70 a 80 centímetros de comprimento e mamam até os 9 meses de vida. Embora iniciem a ingestão de outros alimentos aos 3 meses. Então, por 9 meses eles são amamentados, mas nesse período, a partir do 3º mês, eles já começam a comer outros alimentos. Ao longo desse período, as toninhas aprendem a capturar os peixes e este comportamento é ensinado por suas mães. Aqui nós temos o peso e o tamanho. Os adultos podem medir até 1,77 metros e pesar 40 toneladas. Aqui, ó, a toninha tem 3,50 metros aqui. Um ser humano tem 1,80 metros, né, 1,80 no máximo, então ela pode ser considerada quase o dobro. O boto cinza, que são informações de outro, também tem 3,50 metros. O golfinho de dentes rugosos também. E nós temos o golfinho de nariz de garrafa também. E a orca, que tem 10 metros. São várias informações, olha só. Essas informações foram tiradas do Toninha, o Globo, no Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013. O Globo amanhã, página 6. E aqui nós vamos responder algumas informações, olha só. No exercício 2 pergunta o seguinte: o texto lido é um verbete enciclopédico. Que relação há entre este texto e o da notícia lido na página 49? Qual é a relação? O que eles têm em comum? É que ambos os textos eles estão falando sobre as toninhas. No exercício 3, relacione as funções aos gêneros textuais correspondentes. O que for notícia, você coloca a letra A, e o que for verbete enciclopédia, você coloca a letra B. Então, vamos lá, olha só. Temos aqui a opção divulgar ao leitor um fato atual e relevante para a sociedade. Transmitir ao leitor informações relevantes e detalhadas sobre determinado assunto. Então, aqui eu falei para vocês, o que é notícia? A notícia é uma forma de divulgação de um acontecimento por meio jornalísticos. Ela é uma divulgação. E o verbete?
Ele é um texto expositivo de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos. Ele vai informar alguma coisa, ele vai transmitir informações. Então, para ajudar vocês a entender. Então, a notícia divulga ao leitor e o verbete, ele traz informações. Olha aqui, função social dos textos. Então, vamos ver aqui, gente. Os textos, eles atendem a diferentes funções. São divertir, informar fatos atuais e relevantes, compilar informações de interesse do público leitor, expor uma opinião, entre outras. Ou seja, cada gênero textual atende a determinada função social. Um mesmo assunto pode ser apresentado ao leitor por meio de diferentes textos. Faz parte do processo de leitura identificar a função social de cada um deles. Por isso, interfere na maneira como lemos um texto e construímos os sentidos, ok? Então, vamos lá, gente. Aqui no exercício 4 fala o quê? Qual é a principal informação atual e relevante sobre as toninhas que só aparecem na notícia? Eu quero saber quais são as que aparecem só na notícia. Então, vocês vão ler aqui, olha só. Qual é a principal informação atual? Pequenos grupos de toninhas foram avistados na Baía da Babitonga, na costa de Santa Catarina. As principais ameaças à toninha são perda do habitat e captura acidental. A toninha é uma espécie ameaçada de desaparecer no litoral do Brasil. O nome científico da toninha é Pontoporia blainvillei. Então, eu quero saber aqui, gente, prestem atenção, ó. Qual é a principal informação atual que aparece na notícia? Qual é a principal? Do que principalmente está falando? Vocês vão analisar o texto e vocês vão responder. Ok? No exercício 5, a notícia e o verbete exigem do leitor uma mesma ordem de leitura. Converse sobre isso com os colegas e os professores. Gente, olha só, presta atenção. Aqui é só para a gente conversar um pouquinho, olha só. A notícia é uma leitura linear, ou seja, começa pelo título e depois lê-se cada parágrafo na ordem que eles aparecem. Cada parágrafo vem informando uma coisa, tem um título. Já no verbete, a leitura não é linear, ou seja, não tem o título. Em geral, espera-se que o leitor, lá no verbete, inicie a leitura pelo título, mas os subtítulos podem ser lidos na ordem escolhida por eles. Vocês podem, olha aqui, ó, prestem atenção. Aqui na notícia, a gente já inicia pelo quê? Pelo título, pelo subtítulo, e cada parágrafo vem com uma informação, né? A gente segue os parágrafos. Já no verbete, você pode ler da forma que você quiser. Você pode começar por aqui, pelos subtítulos. Você escolhe por onde você vai ler. Não é necessariamente pelo título, ok? Temos várias informações. Ou no verbete, você pode ir direto na informação que você precisa, ok? Já na notícia, não. Você tem que ler ela toda para você saber a informação que você precisa. Aqui não, você pode ir diretamente nela, porque temos o subtítulo, as informações bem explicadinhas aqui, bem separadinhas. Agora aqui no exercício 6, releia esse trecho do verbete. O fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontocetos, ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes, diferente das grandes baleias.
Na letra A eu pergunto aqui, ó. Esse trecho apresenta uma explicação sobre um termo científico. Nós estamos falando sobre o nome científico dessa espécie e quais são as características dessa espécie. Agora eu quero que você circule o termo científico. Você vai pegar o lápis e vai circular o nome científico, ok? Depois eu quero que você sublinhe a explicação desse nome científico. Ou seja, mamíferos aquáticos que... Opa, Providade, que curva, hein? Aqui, ó. Tá meio ruimzinho hoje minha canetinha, minha mãozinha. Aqui, ó. Ok? E na letra B, tá pedindo o seguinte, ó. Qual é a expressão usada para iniciar a explicação? Para iniciar a explicação. Então, olha só, gente, tem uma expressão aqui nesse texto e que é uma conjunção. E são as conjunções explicativas que expressam uma explicação, ok? E elas são essas daqui, ó. Vocês vão copiar esse textinho aqui no caderno de vocês, ok? Que fala sobre, ó, cascavel, que fala sobre as conjunções explicativas. Elas ligam duas orações, duas frases, em que a segunda oração expressa a explicação de ideia iniciada na primeira. Ó, são elas: porque, o pois, mas esse pois ele é só usado antes de verbo. Então, se tiver o verbo depois, você pode colocar pois. Porquanto, que, visto que, dado que, uma vez que, isto é, ou seja. Exemplos: não esperem por mim, porque estou trabalhando. Tirei nota baixa na prova de matemática. Isto porque não consegui estudar ontem. Então, vocês olhando aqui quais são, vocês vão conseguir identificar qual que é. Olha aqui, ó, gente. Ou seja, então qual é a expressão explicativa, a conjunção explicativa? Ou seja. Na letra C, agora, pede o seguinte: que outra expressão poderia ser usada para iniciar essa explicação? Você tem os exemplos aqui, isto é, por fim e já que. Só você olhar aqui, ó, qual mais tem que dar para substituir, ó. Se vocês analisarem aqui, vocês vão ver que tem isto é, olha só. E aí você lê e você entende, olha só. O fato é que todos os animais que recebem esses nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontocetos. Isto é, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes, diferente das grandes baleias. Então, o isto é dá certinho, porque ele também é uma locução, é uma conjunção explicativa, faz parte das locuções explicativas. Na letra D, na notícia há uma explicação parecida. Releia o trecho. Essa espécie de pequeno cetáceo, mamíferos marinhos como golfinhos, botos e baleias, corre o risco de desaparecer das águas salgadas do Brasil. Eu quero que você sublinhe a explicação da palavra cetáceo, qual que é? Mamíferos marinhos como golfinhos, botos e baleias. Que recurso foi empregado para apresentar essa explicação? O que a gente está usando para usar a explicação? É o parênteses, ok? Agora aqui, ó, uma informação para vocês. Em textos em que predomina a transmissão de informação, ou seja, que vai nos fornecer informações, é comum o emprego de recursos para apresentar conceitos e explicações. Qual que a gente usa? Igual mostrou aqui no exemplo, situação de pontuação. Nós temos os parênteses e às vezes os travessões. Também locuções explicativas, que fazem parte das conjunções explicativas, como, ou seja, isto é. Por que locuções explicativas? Porque locuções, porque temos mais de uma, ou seja. Isto é. Agora, vamos para a nossa próxima página. Aqui. Exercício 7. Leia os títulos e os subtítulos do verbete. Então, temos aqui, ó, golfinhos em miniatura. Boto, toninha ou golfinho. Localização, predadores, filhotes, peso e tamanho. Agora eu quero que vocês façam o seguinte na letra A. Copie os títulos e os subtítulos nas colunas correspondentes do quadro a seguir. Então, vamos lá. Só vocês voltarem lá na imagem
e vocês analisarem e conseguir colocar. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, golfinhos em miniatura. Não é? Então, o que ele vai ser? O título. Os subtítulos. Nós temos aqui, ó, só você voltar lá e analisar também, ó. Localização. Olha aqui, ó. Predadores. Peso e tamanho. E por último, nós temos o quê? Os subtítulos com curiosidades. Vocês também vão voltar lá e vão ver quais são. Ok? Na letra B, o que você observou para identificar os títulos e os subtítulos? O que vocês podem fazer, gente? Para identificar os títulos e os subtítulos, vocês vão observar os tipos de letras e os destaques, além de ficar atentos aos conteúdos e também ao tamanho das informações, né? E o jeito que está escrito, os tipos de letra, ok? Quais tem apenas com caixa alta, quais não, quais tem caixa alta e caixa baixa, ok? Olha só. Agora aqui, gente, observe este mapa e faça o que se pede. Na letra A, o que está representando o mapa? O que a gente já conversou? Que aqui está mostrando o quê? As regiões aonde eles se encontram, aonde eles mais ficam, né? Que são as regiões litorâneas, do Uruguai, do Brasil e da Argentina. O que indica a faixa na cor mais escura? Bom, de acordo com a legenda, a faixa na cor escura identifica o quê? A região em que onde a gente encontra as toninhas, ok? Agora aqui, ó, em geral, o verbete enciclopédico é estruturado em parágrafos, os quais apresentam as informações detalhadas e mais relevantes sobre o assunto. O texto lido, entretanto, adota outro formato, o de infográfico, aliando texto escrito e imagens. O que é um infográfico? É onde a gente encontra um texto onde trabalha imagens e escrita, né? Textos escritos. A gente também trabalhou isso em matemática, na disciplina de matemática esses dias, que a gente encontrou deixa eu achar aqui, que a gente trabalhou a questão do ciclismo. Onde ela está? Que página que foi? Deixa eu só mostrar para vocês. Lá na página 34, na disciplina de matemática, quando a gente foi trabalhar porcentagem, a gente também tem um infográfico, onde a gente trabalha texto escrito junto com imagens. É isso, ok? Beijo, já eu volto com o segundo vídeo. Tchau, tchau.